Ultimamente, o torcedor botafoguense está tendo que ter uma paciência absurda para conseguir assistir os jogos do seu time. Depois, né, no início do jogo contra o Atlético Mineiro, entre o jogo contra o Atlético Mineiro e a finalização do zagueiro Vitor Cuesta, no fim da partida contra o Corinthians, o Botafogo ficou 178 minutos sem conseguir finalizar gol, sem acertar o gol do adversário. São 4 derrotas seguidas, 3 no Brasileiro e uma na Sul-Americana, que inclusive custou a eliminação. Eu queria saber quais são as desculpas que o time está tendo para não conseguir ter o mesmo desempenho que vinha tendo até a chegada de Bruno Lage. Mas eu queria iniciar esse vídeo dando os parabéns para o Marçal, um jogador experiente, com passagens pelo futebol europeu, mais de 30 anos, capitão do Botafogo, não pode fazer o que ele fez com 20 minutos do primeiro tempo, dando aquela pichotada em cima de um moleque de 17 anos. No campo de ataque do Botafogo, sem necessidade alguma, tomou o vermelho e ainda corre o risco de ser punido, né? Pela besteira que ele falou logo depois que foi expulso, né? O que inclusive o Abel Ferreira falou no jogo contra o Grêmio. Inacreditável o que o Marçal fez hoje. Custou caro sim o resultado. Porque até lá o jogo estava bem equilibrado, sim, tava. Aí ele faz uma besteira daquela, inacreditável, realmente, cara. Experiente, capitão da equipe, o cara que devia ser o exemplo, fazer uma cagada daquela. Acabar com o jogo do Botafogo, é inacreditável o que esse cara fez. E olha que eu sou um dos maiores defensores do Marçal, tá? Gosto muito do futebol dele, acho que ele é um dos melhores laterais esquerdos do país. Acho que ele tem que ser o titular sim no lugar do Hugo. Mas isso aí é indefensável. O que ele fez hoje é indefensável. E corre o risco de ficar várias e várias partidas sem atuar pela besteira que ele fez quando saiu de campo. E aí eu vou ter que dar o braço a torcer a algumas pessoas que dizem que o Hugo tem que ser o titular da lateral esquerda. Não concordo, mas pelo que o Marçal fez hoje, é inadmissível o que ele fez. Agora, eu não poderia deixar de passar batido para falar do treinador Bruno Lage, né? Porque ele morreu com o Tite na lateral esquerda, né? Ficou até 20, 30 minutos do segundo tempo com o Tite na lateral esquerda, tendo o Hugo para entrar naquela posição. E olha que o Tite ele é tão bom realmente, né? Um cara que consegue fazer várias funções que acabou não comprometendo. Mas ele corre um risco desnecessário. E outra coisa, tá? Ele correu um risco absurdo e acabou comprometendo no resultado ao manter o Eduardo como um volante, sendo que o Renato Augusto entrou no intervalo, né, no time do Corinthians, e o Renato Augusto cai mais pelo lado esquerdo. O que ele faz? Ele mantém o Eduardo defendendo como volante, inclusive pelo lado direito. O gol do Corinthians sai por onde? Pelo lado direito de defesa do Botafogo, lado esquerdo de ataque do Corinthians, onde o Renato atua e onde o Eduardo estava se defendendo. E inclusive ele morreu com o Eduardo como volante até o fim da partida. De verdade, eu não sei o que o Carlos Alberto fez para ele ser a quinta opção de ataque do Botafogo. O Júnior Santos continua tendo mais oportunidades que o Carlos Alberto. Inclusive, o Carlos Alberto voltou a entrar numa partida, não sei depois de quantos jogos. O Júnior Santos é horroroso tecnicamente, e a gente já falou aqui, a gente já bateu na tecla, que ele merece sim ficar um tempo sem atuar, porque ele vem comprometendo há um certo tempo, e não estou falando do resultado hoje, mas ele vem comprometendo no desempenho. E o Carlos Alberto não é pior que o Júnior Santos, desculpa, cara. E não é possível que ninguém vai fazer uma pergunta na coletiva sobre o Carlos Alberto, velho. Desculpa, cara. E eu não acho que ele tem que ser titular, tá? Mas eu acho que ele merece ser uma opção, uma primeira opção na frente do Júnior Santos. E o que não é hoje, né? E quando ele decidiu colocar... Foi o Júnior Santos? Eu nem lembro mais, cara. Eu pensei que ele fosse tirar o Eduardo de volante para colocar o Tietê como volante. E ok, colocar o Júnior Santos como ponta. Não. Ele me tira o Di Plácido, que... Já vou falar sobre o Di Plácido, tá? Ele me tira o Di Plácido para improvisar o Tietê mais uma vez como lateral direito e manter o Eduardo como volante, comprometendo defensivamente. E olha que com a bola o Eduardo fez um bom jogo, tá? Mas desculpa, cara, defensivamente o jogo pediu um cara mais de pegada na marcação. E é inacreditável a decisão que o Bruno Lage teve e tá tendo no comando do Botafogo.
Agora, o senhor de Plácido não pode com corpo mole, um lateral direito não pode com corpo mole na jogada do Bidu. Arranca ele, mano, joga ele pra linha lateral, pra linha de fundo, dá um carrinho, ele não pode. Ele já tinha comprometido na partida contra o Guarani na Sul-Americana, em que ele tentou dar o chapéu dentro da área, vocês se lembram? Acabou dando errado, a jogada se desenrolou, voltou novamente para aquele lado e ele acabou não conseguindo dar o bote quando saiu o cruzamento e o gol do Guarani na classificação. Foi o primeiro gol do Guarani, fora de casa, né? Guarani não, desculpa, Defensa e Justiça, tá? Desculpa, Defensa, já tô ficando louco. Defensa e Justiça. Eu entendo, cara, que o Lage tá querendo mudar a forma do Botafogo de jogar, tá querendo que o Botafogo controle mais a partida com a posse, eu entendo e eu acho que ele tem que fazer isso. Mas ele não pode matar o que o Botafogo tem de melhor, que é a transição, que é a velocidade, que é o contra-ataque. E isso ele tá matando. O Botafogo ficou 178 minutos sem conseguir acertar o gol do adversário, gente. São 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, 4 derrotas seguidas contando o jogo da Sul-Americana. Mais uma vez, a correção contra o Defensa e Justiça, não contra o Guarani. Ele me tira o Tiquinho de novo com 20 minutos do segundo tempo. O melhor jogador do time, ele me tira mais uma vez com 20 minutos da segunda etapa. Foi assim contra o Atlético Mineiro e foi assim de novo contra o Corinthians. Ah, não veio me falar da questão física. Desculpa, gente. Desculpa. O Tiquinho já se recuperou da lesão. Ele já teve semana cheia de treinamento. Não é possível que ele não esteja 100%. Desculpa, cara. Essa desculpa não vai entrar, velho. O Tiquinho tá 100% sim, a gente consegue perceber. E outra, já teve muito tempo desde a recuperação dele, cara. Muitas semanas cheias pra trabalhar. Com certeza ele tá 100% e é uma decisão exclusiva do Lage. Ele não pode, cara, com 20 minutos da segunda etapa, tirar o melhor jogador da equipe, sendo que o Botafogo não tinha finalizado ao gol ainda, cara. Mais uma vez, eu sei que a expulsão comprometeu bastante o desempenho da equipe. Mas algumas decisões que o Lage tá tendo são inadmissíveis, cara. Por que raios ele manteve o Tietê na lateral esquerda e se defendeu com o Eduardo como um volante, sendo que o Botafogo não ia ter a posse, não ia ter a bola? Por que raios ele não colocou o Hugo na lateral e colocou o Tietê no meio campo para você ter mais pegada na marcação? O gol do Corinthians saiu por aquele lado, gente. O Renato Augusto deitou e rolou. Olha, cara, ultimamente o torcedor botafoguense está tendo que ter muita paciência para assistir os jogos da equipe, sério. Porque é impressionante como o time caiu de rendimento. É impressionante, sim. E o Lage vem tendo tomadas de decisão ruins há muito tempo, muito questionáveis. Só falta ele agora ir lá na coletiva e não explicar suas decisões, como fez contra o Flamengo, aquela besteira, aquela bobagem que ele fez na coletiva. Só falta ele colocar a culpa do resultado na arbitragem. Comprometeu sim, mas ó, vou falar um negócio pra vocês. O Marçal foi bem expulso sim. Ele entrou com as solas no tornozelo do Pedro, acho que era o Pedro, né, o jogador do Corinthians. Mereceu sim ser expulso. Ah, mas Vini, teve alguns cartões amarelos que os jogadores do Corinthians mereceram, receberam? Beleza, cara. A arbitragem é horrível, é ruim sim, erra pra todo mundo e acerta pra todo mundo também. Mas a gente tá aqui pra falar do Botafogo, e o Botafogo vem caindo de rendimento há muito tempo. E algumas decisões do Lage são muito irritantes, cara, muito irritantes. Eu de verdade vou com calma, né? Vou comer um negócio. Vou assistir a coletiva do Lage pra entender. Agora, ele vai ter que explicar as decisões que ele teve, cara. Desculpa, ele não pode fazer, ele não pode tomar a decisão que ele teve na coletiva contra o Flamengo e também contra o Atlético Mineiro. Senta a bunda na cadeira, assume a responsabilidade e explica a tua decisão pro torcedor, cara. Porque eu tenho certeza que o torcedor acredita, e acredita muito, e tem que acreditar. Porque ainda são 7 pontos na liderança, porque o Palmeiras perdeu na rodada. Teve mais sorte do que juízo, inclusive. E tenho certeza que vão esgotar os ingressos para a próxima partida, que é contra o Goiás no Newton Santos. E vai ter uma festa absurda, imagino que com o mosaico também do movimento Ninguém Ama Como a Gente. Então resta a ele sentar a bunda na cadeira na coletiva e explicar as decisões que ele teve.
Porque, desculpa, cara, eu não consigo entender. E não sou eu que vou explicar a decisão dele. É ele que tem que dar a cara a tapa e falar por que que ele teve X ou Y, por que que ele escolheu tal jogador ou não, por que que ele não... Por que que ele colocou o Tietchan como lateral esquerdo e manteve até os 20, 30 minutos do segundo tempo? Por que que ele se defendeu com o Eduardo como volante, sendo que o Corinthians tinha acabado de colocar o Renato Augusto e o Renato deitou e rolou? Inclusive o gol do Corinthians saiu por aquele lado. Por que que o Júnior Santos é uma opção, é a primeira opção em comparação com o Carlos Alberto? Por que que mais uma vez ele tirou o Tiquinho Soares com 20 minutos do segundo tempo, sendo que ele é o artilheiro do campeonato, o Botafogo não tinha finalizado ao gol, e ele é o melhor jogador da equipe, o melhor finalizador que o Botafogo tem? Isso sem contar as decisões que ele teve, né, contra o Atlético Mineiro, contra o Flamengo, JP de titular na lateral direita. Cara, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas pra gente acabar não cometendo uma injustiça ou falar um palavrão e acabar caindo o vídeo, né? Mas de verdade, cara, ultimamente, nas últimas partidas, últimas 4 partidas, o torcedor botafoguense tem que ter muita paciência, cara. Vocês têm noção que o líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, ficou 178 minutos sem acertar o gol do adversário entre o jogo contra o Atlético Mineiro e o jogo contra o Corinthians? A informação é do jornalista João Pedro Fragoso, se eu não estou enganado, do Globo. Para dar os créditos aqui. E olha, mais uma vez, viu, senhor Marçal? Você como capitão do time, como experiente que é, como uma referência, como um dos melhores laterais esquerdos do país, não pode fazer isso. E o pior, não pode falar a besteira que tu fez quando saiu de campo. Porque você foi expulso merecidamente sim, por uma decisão horrorosa que tu teve, de dar uma pichotada com 20 minutos do primeiro tempo, em cima de um moleque de 17 anos no campo de ataque do Botafogo. É inacreditável, mano.